Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa novidade da Projetelas, que é o nosso primeiro episódio do Projetelas Cast. Um podcast voltado para essa área, para este mercado, com muita informação, muito entretenimento e muita tecnologia empregada. Um sonho do nosso diretor Fábio, que está se tornando realidade a partir de hoje, com a estreia do nosso primeiro episódio, hein, Fábio? Nossa, não sei falar. Fala um pouquinho. Um ano de projeto, um ano que a gente está idealizando esse projeto da Projetelas Cast. E hoje, estamos inaugurando nossa sala. Mais de um ano aí nessa batalha, nessa pesquisa. Muitas dificuldades. Muita. Muitas informações encontradas, até que nós encontramos o nosso convidado de hoje, que é um especialista nessa área. Exatamente. Que nos ajudou muito a chegar nessa sala, né? E ainda ele tá dando espetáculo hoje aqui, ó. Tem que melhorar isso, melhorar aquilo e tal. Então vamos já falar do nosso convidado, né? Estamos aqui com o nosso querido amigo e grande companheiro, parceiro, cliente de muitos anos, Sandro Lopes, nosso querido diretor comercial da Projetrix. Seja muito bem-vindo, Sandro. Obrigado pela presença. Pô, eu que agradeço, Haroldo, Fábio, é uma satisfação grande estar aqui. Vocês, além de parceiros comerciais, são amigos também, né? Então, eu estou muito feliz de participar desse primeiro podcast aqui. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Isso aí, compartilhar um pouco de toda essa experiência de mercado. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas me fale aí sobre a minha impressão. O primeiro episódio não podia ser com outra pessoa que não fosse você, que ajudou tanto nesse ano e meio, né? Na realização do sonho. E a Projetelas sempre... com a marca do pioneirismo que ela sempre teve ao longo desses 39 anos de mercado, ela sai na frente, montando o seu próprio estúdio, né? Sua própria sala de podcast com a sua ajuda. O que você está achando dessa sala? Fale para nós. É dedo seu, hein, cara? Você estava uma vez, você veio aqui, né? Não sei o que você veio fazer. Eu falei, puta, Sandro, eu tô querendo montar uma sala e tal. Sim, foi isso mesmo. Cara, eu te ajudo. Porque o Fábio tinha uma sala e falou assim, preciso montar uma sala aqui, já tem uma pessoa me ajudando, mas o cara não tem muito tempo de vir pra cá e tal. Um dia passando na rua da Projetelas, você me parou pra falar sobre isso também. Eu lembro disso. Você falou, antes de vocês acho que pensar. Exato, você empurrou a gente pra isso. Eu já tinha dado um toque pra ele já. E aí o que eu fiz? Eu falei, o Fábio sempre me ajudou, cara. Eu precisava de um suporte, uma coisa diferente, fazer qualquer tipo de mecanismo, uma modificação numa tela, num suporte de projetor, ele sempre me ajudou de prontidão. Aí eu falei, vou ajudar o cara também na hora de eu retribuir. Aí eu usei todos os meus contatos aí, os fabricantes de painéis acústicos, as cadeiras, material absorvente, as cadeiras. Que legal. Né? Então, o material ali de edição também, os equipamentos da Atem e tudo mais e tal. Coloquei a minha equipe de instaladores aqui para fazer aqui as instalações. Importante você ter falado, vou te cortar só um minutinho, porque desde o início você veio dando toda essa assessoria para nós em todos os detalhes, você e sua equipe. Sim. Então, se a gente está aqui hoje, sentado, batendo esse papo e dando abertura ao nosso primeiro episódio, ao nosso primeiro podcast, foi graças a todo o empenho da sua equipe também. Agradeço a todos por nós. Não, é como eu falei, foi uma mera retribuição que vocês fizeram por mim nesses últimos 25 anos, aí quase 30 anos. Não, 30 anos já, né? Muito legal. Eu comecei em 95, né, com a DBS, né? Nem era Projetrix ainda. Já inicializou comprando Projetelas. Sempre, cara. Na verdade, eu nunca usei outra marca de tela. Não é porque eu tô aqui na frente de vocês que eu tô falando isso, mas eu nunca usei outra marca de tela, nunca tive problema com você. Eu acho que nesses 30 anos, se teve 2 ou 3 vezes que eu acionei a sua assistência técnica, foi muito, cara. Um motorzinho aqui, uma tela que rompeu ali o tensionador. Sim. Coisa simples, né? Nosso índice é bem, graças a Deus, é bem baixo. A gente cuida bastante disso. Mas o mais importante, tudo detalhes pequenos. Nunca teve, por exemplo, um cliente que me ligou e falou assim, tive um problema aqui no meio do evento, por causa da tela, por causa do... Não teve, cara. Foi coisas assim de manutenção. E o principal, os problemas que você teve, eu tenho certeza que a gente está do seu lado para ajudar. Sempre para resolver. Jamais deixamos o cliente. E aí, nessa breve apresentação dele, você já respondeu a minha primeira pergunta. Sim. Eu ia perguntar, até para você falar para todos que estão nos acompanhando, o seu tempo de experiência nesse mercado. Quando você entrou nesse mundo de audiovisual? Pelo que você falou, são 30 anos. Mas fazendo uma conta rápida, nós vamos voltar lá em 95, se eu não estou ruim de matemática. Pior que é muito antes disso.
Antes ainda, cara? Porque o meu pai, o Antônio Lopes, ele foi o primeiro funcionário da Dalvox, que era uma empresa de alto-falantes que era muito renomada na época, né? Tipo a Bravox. Era uma Bravox. Talvez a Bravox até era um braço, né? Alguma coisa que saiu. Na época tinha Dalvox, Bravox, Selenium Selenium e Arlen. Lembra do camaleãozinho, que era o logotipo da... Então, eram essas 4 empresas. Ultrapassa os 30 anos fácil. Hoje a gente não tem mais a Novik no mercado, né, que há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás saiu do mercado. Nós não temos mais a Dalvox e o que sobrou, quem ficou aí foi a Selenium, que foi comprada pela JBL, né, pelo grupo Harman, né? Sim. E quem mais? E a Bravox tá aí no mercado. Bravox e Selenium das grandes, né? Aí você me fala de som. E da parte de projeção, né? O que tinha na época? Caramba, hein? Olha, o primeiro contato que eu tive com o projetor foi através do nosso grande amigo, que é amigo de vocês também, que é o Paulo da Personal. Grande Paulo. Paulo, estará aqui, Paulo. Vem aqui, viu, Paulo? Grande figura aí, Paulo. E aí, Paulo, vamos comer pizza aí no sábado aí, hein? O Paulo é parceiro, boa, é amigo de eu ir lá na andamos casa de dele. moto junto, cara. Comer pizza na Sem casa contar dele. que conhece muito. É um expert em projeção. Dinossauro aí, não. Sim, Muito bem. o cara é, pelo amor de Deus, até o pessoal da Sony faz consultoria com ele. Sim. Então, Há aí, muito tempo. naquela época eram os projetores da Barco, né? Sim. Aqueles gigantões, 3 lentes, né? Que tinha todo aquele 3 tubos CRT. 3 tubos CRT. Inclusive nós temos no nosso museu. Convido doação todos. do Paulo. O Paulo que doa. E funcionando. Funcionando. Então, eu convido o pessoal que está nos assistindo, de que quiser vir no Museu da Projetelas, venham, tá aqui para a gente mostrar um pouquinho dessa história que o Sandro fez parte. Mas fale para mim, são esses 30 anos, mais de 30 anos de história, quando que foi aquele momento que bateu aquela fichinha e falou assim, isso que eu quero fazer para minha vida, eu nasci para isso, é o áudio, o vídeo, eu quero isso para mim. Quando que foi? Foi logo no começo ou não? E deu uma patinada? E se eu te falar, cara, que eu vou até dar uma resposta até diferente, acho que da maioria das pessoas. Não teve esse momento, porque como eu nasci... Foi naturalmente. Eu nasci praticamente emergido dentro desse negócio. Então foi por osmose, assim. Era o seu dia a dia, no dia a dia do seu pai. Foi absorvendo no meu corpo quando eu vi... Já ela tava dentro. O meu pai não me dava bicicleta nem bola, ele me dava uma caixa de som JBL de presente de aniversário. Ia preparando o seu ouvido. Me dava um receiver, sabe? Falava, olha, vamos ouvir esse CD aqui. Não, na época nem era CD, Vinil. né? Criança curiosa, gostava de fuçar, gostava de mexer. Aí ele falava assim, tá ouvindo esse sininho aqui que toca no fundo da música? Eu falei, que sininho, pai? Não tem sino nenhum na música. Aí ele pegava um fone e colocava lá meu... Presta atenção, fecha os olhos. Aí eu ouvi o sininho lá de fundo, que era o cara batendo... Tem de fundo na música. Isso foi muito legal, por quê? Porque aumentou minha percepção. Né? Seu pai praticamente é um audiófilo com o ouvido absoluto e estava te ensinando a ser assim. O meu pai estava me ensinando a apreciar o universo do áudio. Então... E aí eu falo, então, hoje eu ensino minha filha, ensino as pessoas que estão ao meu redor, tá tocando uma música, eu falo assim, opa, perceba aí o cara lá tocando um instrumento lá de fundo, lá, que instrumento? Lá, uma flautazinha. Você sabe que poucas pessoas têm essa percepção. Poucos têm esse ouvido absoluto para perceber realmente a qualidade do áudio, eu né? não tenho esse ouvido, cara. A gente chegou aí no... Foi a primeira vez que lá no Carlos Sul, tem um cliente nosso lá. Não, em Guarulhos. Em Guarulhos? Na High-End Show, que tinha muito. Cara, o cara senta lá, eu sentei. Tá escutando? Eu falei, cara, não consigo. Não tem esse ouvido. Mas se o Sandro senta pra ouvir duas caixas, um som estéreo, eu tenho certeza que ele vai ouvir tudo. O grave, o médio grave, o aparelho. Sim, apesar de não ser assim meu principal, a área do áudio que é o high-end, né? Que a gente tá falando de áudio high-end. O meu é mais o corporativo, mas eu participei de vários processos aí onde tinham estúdios, pessoas audiófilos e o Jorge Knish, por exemplo, né? Eu fiz uma audição uma vez no estúdio dele, né? Ele me colocou lá sentado numa cadeira. E aí colocou um CD importado para tocar, aí um sistema de som totalmente equilibrado. Eu devia ter ali uns $100 mil em equipamentos ali, ou mais. Que pra época era uma fortuna. Era uma fortuna. Hoje ainda é uma fortuna, sim, né? E aí ele colocou um CD, cara, que era das lavadoras de roupa de uma tribo no Amazonas, que lavavam a roupa na pedra. Então eles enxaguavam a roupa na água, sim, mas era todo um ritual, parecia um balé. E aí depois elas pegavam aqui na água, né? Torcia e aí batia na pedra. Aqui. E você estava sentado aqui, as caixas de som estavam a uns 5 metros de distância de mim, assim, na minha frente, né? Left to right. O sistema high-end é esquerdo e direito. Sim, tem o sistema estéreo e vamos que vamos. Não tem nada de
sistema que usa em home theater, Isso. Tal, de efeitos traseiro, não tem nada. É só left right, frontal. Aí você jurava por Deus que a mulher. E você tinha que ficar o tempo todo, ele falava, fecha os olhos, não abre nenhum momento. Você jurava por Deus que a mulher estava sentada aqui do seu lado. Então, perfeição que é o som. Tanto que é inevitável. Ele falou assim: meu, você fez a coisa que todo mundo faz. Em algum momento da audição, você abre o olho E você olha. e olha porque você fala assim: essa mulher tá aqui do lado. Assim, é impressionante. Só com 2 caixas. Chama-se isso é palco, mistério. né? Palco sonoro, né? Isso. Você tem a percepção real, Olha a posicionamento. potência do negócio. Que legal. Então você teve essa escola do ouvido absoluto, a escola do high-end. Sim. E aí você mesmo agora se comentou que hoje você atua mais no corporativo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí você me dá o gancho para a próxima pergunta. Opa. Quando que nasceu a Projetrix? Quando que ela surgiu Quando no seria algo na mercado? sua cabeça para Isso. montar uma empresa, É, segmento. Porque você estava sendo preparado ali por high-end. Seu pai, ouvido absoluto, você também. Aí, de repente, no meio do caminho, o mundo corporativo, aí eu acho que esse mundo me atrai mais. E, partiu e fundou a Projetrix, que é um sucesso de mercado hoje. A ideia de montar uma empresa é muito engraçada, até tem uma historinha. Eu fui trabalhar na Hack Engenharia, na Casper Libero com a Ipiranga, tem um prédio ali, né? E ali tinha a Hack Engenharia, RACH. Eles trabalhavam praticamente pro Senac. E aí lá eu conheci o projetista, que era o Paulo Lourenço. Aí a gente trabalhava, fazia todos os projetos para a Hack. Aí um dia o Paulo falou assim, cara, vamos montar a nossa empresa e fazer os nossos projetos e tudo mais. Mas essa reunião ocorreu num local assim bem inusitado, né? A gente estava no metrô Ana Rosa, a gente tinha ido visitar um cliente pela Hack, e era mais perto do metrô, nós fomos de metrô. E aí nós estávamos lá sentados lá naqueles banquinhos que tem na plataforma, né? E era mais ou menos 1h da tarde, então não tinha muito movimento, só dava nós dois ali, e a gente pegou um papel, abriu, começou a fazer anotações de como que seria o nome da empresa, e a gente conversando, e cada vez que vinha um trem, a gente parava a reunião. Pô, eu nunca esqueço disso. Se o Paulo ver esse vídeo aqui, ele vai até se emocionar, que ele vai falar, caramba. Que legal, cara. E aí a gente criou o nome da empresa, que era DBS. Sim. Mas lá atrás, em 95, a gente já tinha uma visão, assim, que a coisa ia evoluir muito pro digital, sabe? Por quê? Porque o DBS nada mais era que o DB de decibel, Sim. e o S era de sintético. Então, como se fosse um decibel artificial. Sim. Vai, que depois Antes lá era digital, Antes né? era digital. Entendeu? Então a gente já tinha o nome DBS sintético. Aí depois, Mas a gente nunca falava DBS sintético porque as pessoas. sim. Você tinha que Se vier o explicar. sintético. Você tem que explicar a origem do sintético. Então virou DBS só. Mas a empresa ficou conhecida no Brasil inteiro. Isso em que ano que foi? 95 abriu a empresa. Em 95. 95 nasceu a DBS primeiro. Quanto tempo aberto? Olha, Ela poderia chamar Ana Rosa também, né? Porque Também. foi no metrô Ana Rosa, né? Pô? o DBR de rosa. E rosa tem a ver com som também, por causa do ruído rosa. Isso. Olha, então, quer ver, você falou quanto tempo ficou aberto? Quanto tempo aberto? De 95 a 2005, 10 anos. A gente Como atuou, DBS. nós somos sempre muito éticos, né? Porque quando a gente saiu da Hack, o Senac começou a procurar a gente, porque sabia que nós éramos os projetistas. Sim. Então, eu e o Paulo, a gente entendia que a gente tinha que, naquele momento, decidir se a gente ia pegar o Senac ou se nós iríamos como cliente ou se a gente seria uns caras, assim, bem éticos mesmo. E nós nunca Porque atendemos o Senac. Senac era atendido Ela pela era Hack. atendida pela Hack. Sim. Tá. Então, quando o Senac ligava pra gente falava, liga pra Hack. Legal isso. Isso é legal. Se a Hack passasse para alguma coisa pra gente, tudo bem, mas se eles falassem, pode executar, mas a gente. Então, eu chacoalho essa bandeira da ética até hoje, sabe? Eu Mas falo uma que- empresa, para se solidificar no mercado, ela precisa ter, além de conceito, ela precisa ter essa raiz, né? Sim. E em determinados pontos é o que a gente vê que está faltando. A gente esbarra com Caráter, alguns né? concorrentes. Sim. Isso é A gente caráter. tem nossos concorrentes aí também que muitos faltam com ética. Então, não é que é louvável, eu acho que é o mínimo que a gente espera, né? É o mínimo. Eu não vou citar nomes aqui, né, mas assim, eu tive um parceiro aí, um parceiro nosso aí, que é do áudio, e aí eu passei uma obra para ele, e aí ele pegou a obra para fazer, e aí lá dentro ele ouviu falar de uma outra obra, que é a obra que eu tava pegando, por isso que eu não peguei aquela. Sim. Aí ele pegou e deu a dica para um amigo dele ir lá e entrar dentro dessa obra também, para oferecer o serviço dele. Eu falei, pô, eu ofereci o serviço, deu uma obra pro cara, o cara colocou um concorrente para mim, né?
Mas eu deixei quieto, eu nunca nem falei nada com esse cidadão, né? Deixei quieto, passou. Esse é o retorno que tem. Ô, Sandro, o pessoal da técnica tá pedindo para você ficar um pouco mais perto do microfone, Tá bom. que a sua voz não tá saindo tão clara. Tá bom. Isso, agora mais sim. perto aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem para a equipe técnica? A direção aprovou, continuemos. Testando. É isso aí, continuamos. Então, mas o que você se deparou é bem isso. O cara, de repente, está lá, é complicado, são situações complicadas. Fale para mim, falando desse mercado do início, lá que você, com o Paulo, pensaram na empresa, a cada trem que passava, parava a ideia, né? Parava a reunião e continuava depois que o trem ia embora. Foi engraçado. E como era esse mercado quando começou? Você falou do som, né? Você falou do DBS, explicou o sentido do S de sintético, que foi um pré-digital. E como era esse mercado no início? Qual foi ali a pegada, as dificuldades, né? Entrar nesse mercado? Focado no corporativo, auditório, sempre sala no de corporativo. reunião. Sempre, desde o início eu foquei no corporativo. Sim. Naquele começo, Haroldo, Fábio, é o seguinte, a gente fabricava as próprias caixas de som. Legal. E o forte era som mesmo, era sonorização. Era o áudio, era o forte. E analógico, né? Com mesa de som, né? Analógica mesmo, né? E a gente fabricava as caixas de som, que é uma marcenaria que fazia as caixas. Nós fabricávamos os divisores de frequência, que eu entendia bem dessa área, né? E aí eu o que fazia o divisor de frequência é eletrônico, né? Capacitor, resistor, transformador. Então, você tinha uma galerinha que fazia isso pra você. Fazia divisor de 6 dB por oitava, 8 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB por oitava. Então, a gente fazia os divisores de frequência para nossas próprias caixas, fazia as caixas com acabamento de acordo com os acabamentos da arquitetura do ambiente que o cliente estava criando. Então, era tudo customizado. 100% customizado. Esse era o grande lance por exemplo, do Senac. O diferencial da DBS já era isso também. E o vídeo era os projetorzinhos analógicos também, CRT, né? Então, a maioria era tudo da Marco mesmo, que a gente usava, né? Quando tinha TV, era TV de tubo. TV de tubo. Videocassete. Mas não usava TV de fita? TV a gente não usava, né? Não era projeção, né? A TV não tinha como usar, cara. Aquela bunda desse tamanho dela não impedia, né? Sim, partia mais pra projeção. Você tinha que embutir ela num lugar, ficava horrível, sabe, cara? E as telas eram pequenas também, né? A gente tinha o quê naquela época? 26 polegadas, que era máximo. Sim. E daquela época pra hoje, o que mudou em relação a equipamento? E nesse meio aí, pegando o gancho da pergunta do Fábio, porque agora você falou de DBS, de 95 até 2005. Aí a Projetrix nasce em 2005? Não, em 2005 eu ainda trabalhei em parceria com a Hack, voltei a trabalhar com a Hack, né? Porque eu ia abrir a minha empresa, ela falou assim para mim, Sandro, não abre a sua empresa. Vem trabalhar comigo, vem ser meu sócio aqui. Né? Legal. E aí eu voltei para a Hack, mas não foi uma decisão muito acertada. Hoje eu teria aberto a minha empresa, né? Já desde daquele momento que você aceitou para. Não vou entrar em detalhes, mas assim, não foi uma experiência muito boa. Já estaria voando antes. Mas todo mundo tem essas experiências boas e ruins, né? Faz parte. Né? Se você não toma as cacetadas, você nunca aprende também, né? Então, aí em 2010 eu vim abrir a Projetrix. 2010. 2010. Então, até... E as mudanças foram acontecendo, né? Tá brincando, né? A evolução do áudio, então... Nossa, o áudio, quem fabrica a caixa de som hoje para um projeto, você tem tudo pronto na mão, qualquer modelo, qualquer formato, então ninguém mais fabrica nada. Você importa tudo ou compra dos importadores, mas ninguém fabrica mais nada, né? Não vale a pena. Não vale a pena. O áudio hoje você tem ainda o áudio analógico, mas o digital está prevalecendo. E os projetores, né, evoluíram dos projetores de lâmpada para o projetor laser agora, né? Era laser 4K, que durabilidade de um laser hoje é 20, 30 mil horas, então... né? Cara, praticamente dura para sempre, né? Porque você até esquece do projetor. Agora, a principal modificação, alteração dos processos e dos projetos é a automação, né? Sim. O upgrade que a gente teve maior foi a automação, porque... O maior, né? Porque... então. O maior foi esse, né? Foi a entrada da automação. Porque o que tinha de automação há 10 anos? 10 anos atrás, é pouco tempo. Em relação a hoje, é absurdo de diferente. Você não tinha muito recurso, né? Não tinha. Não tinha. Hoje você tem infinitos recursos, infinitas marcas, e a gente pode automatizar qualquer sistema. Eu, por exemplo, hoje meus projetos são muito completos, né? Então, de cada 10 projetos que eu faço hoje, 8 ou 9 entram em automação. De 10, 1 ou 2 que não tem automação. Automatiza a
áudio, vídeo, a parte de microfone... Tudo. A videoconferência, tudo. Iluminação dimerizada, Persianas. persianas, ar-condicionado, Tela de projeção. a tela, o painel de LED dá para automatizar ele também. Aí você fala, Salas de como que reunião automatiza? inteligentes, né? Sala de reunião, isso já... Sala, auditório e sala de reuniões para diretoria é o que é mais fácil. Sim. É o meu Legal. feijão com arroz mesmo, né? Teatros também, né? Estou fazendo um teatro agora no Ipiranga, que é um projeto bem grande, né? Bem interessante. Fez a Pinacoteca? A Pinacoteca eu fiz, né? A Pinacoteca, o Museu da Manhã também, lá no Rio de Janeiro. Sim. E as grandes empresas do Brasil, praticamente eu já passei por todas, desde Banco do Brasil, P&G, Coca-Cola, Petrobras, né? Só case de sucesso. Em todas as empresas do Brasil inteiro. Inclusive, o corporativo tem essa particularidade, né? Que você tem que ter toda uma documentação para entrar nessas empresas, né? Você tem que ter IRs, tem que ter... O funcionário tem que estar registrado. Apresentar todos os certificados. Tem freelance, é tudo funcionário seu. Tem que ser. No corporativo não dá para ter. Você tem que apresentar uma gama de documentação comprovando tudo, né? Comprovando que a sua empresa é redonda, idônea. Não deve para o Estado, não deve para o governo federal. Não pode ficar devendo nem um centavo de imposto, nada, nem municipal, nem federal, nem estadual. Tem empresa que se eu tiver um processo trabalhista, eles já ficam já... Né, É a regra do mercado deles. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta. Agora que essa pergunta é uma dica que você vai passar para quem está nos assistindo, hein? Existe algo, e se existe, você pode falar para nós, do que você fazia lá atrás, lá no comecinho, que você executa até hoje com sucesso no seu dia a dia? Algo que você pegou lá atrás, você, lá o Paulo, lá no início, o seu pessoal de hoje, que você implementou e falou, pô, esse caminho dá certo, eu vou seguir, é assim que eu faço. Então, isso que é uma coisa que eu trago desde lá do Paulo, que a gente mantém até hoje, cara, não é nem algo tecnológico, é mais assim o pós-venda. Nós entendemos desde aquela época que um dos diferenciais também seria um bom pós-venda. É a bandeira que a gente ergue aqui também. Gosta de ser bem tratado. Não é entregar a obra pro cara e virar as costas, ou ele precisa de uma assistência técnica, precisa de uma manutenção e você demora muito para atender, você não dá atenção pro cara. Sabe, então... Respaldo zero, a gente tem que estar toda hora... Isso, desde sempre, você já trouxe isso como sendo um diferencial, a bandeira... Um deles é esse diferencial aí no atendimento, né? E você tem sempre ótimo tentar ter o melhor relacionamento possível com o seu cliente, né? Estreitar o relacionamento, criar conexões. Eu acho que o comercial, ele é a principal arma que uma empresa pode ter na área de áudio, vídeo e automação. Acho que quase todas as empresas. Mas como nós estamos falando mais dessa nossa área, né? Sim. Mas assim, por que eu falo? Porque eu percebo que na Projetrix hoje, eu tenho o engenheiro Rossini, que me ajuda na parte de tecnologia, automação, é fundamental dentro da empresa, tem o pessoal de compras, tem o pessoal do RH, tem o pessoal que cuida da assistência técnica. Toda essa engrenagem com muita harmonia, muito sincronismo para fazer a coisa toda funcionar. Né? Mas eu percebo que o comercial, que é a função que eu faço, cara, isso tem uma importância muito grande. Sim. E se você for conversar com a maioria desses coaches, esses caras que fazem curso aí para empresários e tal, eles colocam todos eles colocam como principal pedestal hoje, assim, de uma empresa, principal alicerce, vamos falar, vai. O comercial sabe vender, cara. Você tem que ter essa habilidade de lidar com o empreendedor. Vender e falar com propriedade. Isso aqui, essa caixa é para isso, né? Eu sempre falo pro meu pessoal, agora com a luta aqui, a gente resolveu bastante esse problema, mas a gente não pode ter dúvida pro cliente. Ele fica passa credibilidade, confiança. Isso não é legal. E é o que você comentou, são vários. Se você pegar e começar a pesquisar na internet, ou ver alguns vídeos, exatamente o que você está falando, Sandro. E vários empreendedores, empresários de renome no mercado, eles falam sobre equipe comercial, sobre vendas. Teve uma que eu vi o vídeo dela que eu achei fantástico, ela falando assim, o empreendedor, quando ele começa, ele é vendedor. Porque ele vai montar a empresa dele, ele vai ter que... Ele começou sozinho lá, que nem você lá, quando estava sentado na estação. Sim. Vocês vão vender o quê? Vocês vão vender soluções, vão vender serviço. Você vai ser um vendedor. Então você já nasce como vendedor. Aí quando você cresce, você coloca uma equipe comercial, aí você começa a focar mais na sua parte administrativa. Não. Fazer como você está fazendo.
Você está lá dirigindo a equipe comercial, focado no comercial e principalmente com essa bandeira de pós-venda que eu tiro o chapéu. Isso é super importante. E eu vou dar um exemplo agora também do Caíto Maia, né, da Chili Beans, um cara que eu sou muito fã dele. Eu gosto muito dele também. Hoje ele é o gestor da marca. Por quê? Ele fala, eu descobri que a melhor coisa que eu faço é o que eu sei fazer de melhor. Eu sou o gestor da marca Chili Beans. Sim. Então ele colocou pessoas abaixo dele em todas as funções primordiais lá, e essa ele assumiu, eu sou o gestor da marca. E vai pra cima. É isso aí. E falando da Projetrix, a Projetrix hoje, a gente já sabe, você já se apresentou, já falou bastante aí pra nós, a gente sabe, já entendeu o que é corporativo. Tá. Mas o residencial, e se o presidente de uma empresa, ou o diretor de uma grande empresa, porque, cara, vocês entregam um projeto com excelência. Aí o cara tá vendo aquilo e fala, puta, podia ter um negócio desse em casa, hein? Vai ficar legal ter em casa. Ô, Sandro, você faz pra mim? E aí? Projetrix encara um residencial ou prefere não? Não, nós sempre fizemos, mas sem legal, divulgar. não sabia não. Desde 95 a gente faz. Sem divulgar. Sem divulgar. Então a gente só fazia assim o médio e o alto padrão, né? Que eram aqueles sistemas mais sofisticados, né? Esses simplesinhos aí que o cara comprava um pack aí nas Casas Bahia, no Fast Shop da vida aí, isso não interessa. Não dá. A equipe que você tem é grande, a empresa é grande. Um projetorzinho, colocar uma tela, um exemplo, ele tá lá com o som dele lá. Não paga o custo, né, do negócio, né? Então, e depois que o engenheiro Rossini veio trabalhar comigo, ele veio do residencial, né? Então ele tá comigo aí há 3 anos. A bagagem dele era residencial, né? Então, ele veio e aí eu falei, cara, não vamos abandonar isso, né? Vamos, pelo contrário, vamos amplificar. Até porque ele provavelmente trouxe alguns clientes que ele já atendeu junto com ele, né? Trouxe os clientes e trouxe parceiros, e aí eu ajudei a trabalhar esses parceiros também. E hoje a gente faz aí, sei lá, uns 10 home theaters por ano de médio e alto padrão. Bacana, mas não tem, se você entrar no meu site, não tem lá material sobre isso, né? Então, porque a gente foca no corporativo. Você tirou a palavra da minha boca agora. Foco. Né? Você ali, como diretor comercial, você está focado ali dentro do corporativo. Sim. Faz ali o residencial, que é bacana, mas sem jamais perder o foco, perder a direção. Agora mesmo nós estamos trabalhando em 2 campanhas de marketing, né? Que eu tenho 2 empresas que trabalham, fazem o marketing pra gente, né? Uma é bem conhecida, que é a V4 Company, né? A outra é a Biboss, que cuida das partes de mídias sociais pra gente, né? Ajuda a gente com as gravações de eventos também. E que é uma grande parceira nossa, né? Que é a Daísa. E o que eu diria? Que existem vários nichos no mercado corporativos que são muito interessantes. E nós estamos atacando um por um deles. Então, a minha próxima campanha agora, né, de marketing, vai atacar um desses nichos, né? E a próxima já está preparada também para um outro nicho ser atacado também. Legal. Então, você tem aí muitos nichos aí. Você tem, por exemplo, escolas particulares, universidades. Enquanto um está em execução, o outro já está preparado. Está preparado, está certo? Tá Preparado. Você tem concessionárias de automóveis. Parece que a Apple faz alguma coisa parecida, né? Solta o iPhone 25 e o 26 já está pronto, né? Então é isso aí. Tem que estar sempre um passinho na frente. Aliás, eu não digo esses caras aí, eles não estão nem um passo na frente, eles estão 10 passos na frente, né? Com certeza, é briga de cachorro grande. Mas é isso aí. Tá atacando o nicho aqui hoje, tá focado, o comercial todo focado naquilo, mas o próximo passo já tá bem trilhado e bem direcionado. Sim. E fale para mim, qual que é a maior dificuldade na hora de fazer uma abordagem com um cliente corporativo? O que mais pega ali? Eu vou falar para você que é você ter contato com o cara que decide. Isso é a coisa mais importante no corporativo. Chegar até a pessoa. Tem departamento, áudio e vídeo, onde você vai chegar no cara. Tem TI, né? Hoje tem a TI. Eu acho que você deve falar muito pessoal de TI, né? Não, o áudio faz uns 15 anos caiu no colo da TI. Eu costumo até usar essa frase. Caiu no colo da TI, né? E antes era o cara de manutenção. O cara da manutenção é que me recebia. Que hoje não fala mais manutenção, já agora é bonitinho, agora é facilities, né? Então, hoje quem me recebe ou é o cara da TI ou facilities, né? Mas a maior parte, 80%, é o pessoal da TI que recebe a gente. Então, quando a gente é contratado por uma empresa, entra um lead pra gente, né? Através das nossas campanhas aí, a gente tenta identificar quem é o decisor lá dentro, para a gente poder fazer contato com esse cara, porque a gente sabe que isso é de fundamental importância. Até porque eu imagino que eles já saibam o que eles querem, né? A gente quer, vai fazer uma sala de reunião, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Provavelmente já está até destroçado para o departamento de compras, mas a hora que você chega com a sua expertise, que a experiência é toda, você vai falar, puta, isso que você está prevendo aqui para você não vai te atender.
Isso aqui está bem abaixo daquilo que você precisa e daquilo que a sua empresa merece. Sim. E aí, como contornar essa situação? Né? Porque o cara já tá ali na cabeça dele e ele fechou que ele precisa daquilo. Sim. Aí entra o Sandro e fala, não, vamos fazer um upgrade aqui, pô. Tá muito fraco, precisa melhorar aqui, a caixa tá ruim. Aí o cara de TI te dá abertura? Sim, aí tem um termo que a gente usa, né, que é elevar o nível de consciência do cliente. Né? Exato. Ampliar os horizontes do cara. Sim. Então, às vezes o cara nem tinha pensado em operar tudo no iPad, né? Aí a hora que a gente fala pra ele assim, ó, tá vendo os seus equipamentos? Eles vão ficar no rack, ninguém vai colocar a mão nele. Vai operar tudo num iPad, num celular, num iPad. Você vai... Inclusive, eu vi um vídeo seu esses dias falando justamente sobre isso, um projeto que você te entregou. Mas você sabe qual é o grande problema que eu acho? Quando você quer botar a partilheira lá em cima, aí você tem um concorrente seu que vai lá e, com medo de perder, abaixa. Não, aliás, tem isso. Isso complica demais, cara. Complica demais. A gente tá sentindo na pele esse tipo de situação. Então, mas aí o que acontece também, ó. Eu vou dar um exemplo da Ersa Engenharia, meu parceiro há 19 anos. Hoje, obra acima de R$1,5 milhão não interessa para a Ersa mais. Por quê? Por causa do custo dele. A Projetrix não está nesse patamar tão grande da Ersa. Sim. Mas eu vou dizer para você que eu já também tenho o meu patamar mínimo. Tem obras que não me interessam mais, não pagam o meu custo. Sim, compensa. Entendeu? E quando o cara começa a jogar a qualidade lá embaixo, ele quer colocar, não vamos citar nomes de equipamento aqui, nada para não criar problemas, né? Mas assim, mas sabemos que existe, né? O cara quando começa a usar equipamentos e fala que, ó, tem que... Eu, por exemplo, tenho um determinado patamar que eu me recuso a descer a partir dali para baixo. Eu falo, até aqui eu entrego. Porque daqui para baixo vai ter muito manutenção. Eu vou ter que botar um funcionário de excelência. E aí? Um consulente aqui na sua empresa, aqui, você tá louco? Então, e aí, com esses projetos, qual foi o maior projeto que você executou hoje? Você tem que usar o melhor. O maior que a Projetrix fez hoje. Aquele que você bate no peito e fala, entreguei, esse puta desafio, né? Isso aí. Esse aqui até eu vou falar com bastante gosto, porque é um cliente, dos meus melhores clientes hoje, e foi um projeto lá no Rio de Janeiro, que é uma organização religiosa que existe no Rio de Janeiro, cuja sede é na França. E a sede é na França, mas eles têm aqui, né, várias filiais aqui no Brasil, não sei se dá para chamar de filial, né? Porque às vezes nem é encarado como filial, né? Uma entidade religiosa, né? Mas nós montamos um auditório para eles há mais ou menos um ano e meio, 2 anos, e esse auditório tem tanta tecnologia embarcada, tem tudo de melhor que você possa imaginar que a gente colocou, desde iluminação, piso, acústica, persianas, painel de LED, Crestron, equipamentos, no break, então tem tudo que você imaginar tem nesse auditório. Eu falo até que está entre os 5 ou 10 melhores auditórios do Rio de Janeiro. Então hoje. Foi um grande desafio. Foi um desafio que vocês abraçaram e realizaram ele com sucesso. E depois esse mesmo cliente já entreguei um outro auditório para ele lá no Rio de Janeiro. Semana que vem eu vou para lá só para fazer a parte de fotografar, filmar. Precisa. Aqui em São Paulo eu já entreguei um auditório para esse mesmo cliente e estou fazendo mais um teatro. E eles gostaram tanto de trabalhar com a gente, adquiriram tanta confiança na gente, que eles não dão um passo sem nos consultar a partir de agora. Não fazem nada. Atingir esse nível de credibilidade, de confiança por parte do cliente é algo assim, é fantástico, é lisonjeável. Você não tem como precificar isso. Né? Isso você vai levar sempre. Então isso é muito bom, muito bom. E o nível de relacionamento que eu tenho hoje, por exemplo, com o Pedro, que é do audiovisual lá no Rio de Janeiro, dessa entidade, e cara, o cara virou meu amigo. Então a gente tem uma relação muito bacana, profissional. Então aproveita que você falou do Projeto Rio, porque eu preciso de que esse homem pro Rio, mas ele não vai pro Rio comigo. Né? Eu não vou. Da semana que vem eu tô indo pra lá. O senhor vai, imagino eu, que o senhor vai de ponte aérea. Vamos de ponte aérea. Aí eu falei pra ele, ponte aérea é tranquilo. Quinta e sexta, vai e volta rapidinho. Brincadeira ainda é um desafio ainda. Logo iremos. Em cima disso, você falou desse desafio, né? Desse cliente, dessa credibilidade, confiabilidade desse cliente hoje. Fale para mim as dificuldades na execução. Mão de obra, o pessoal, como que tá isso? Né? Eu sei que você já tem a sua equipe, sim. Mas expandir o negócio, você precisa expandir também os seus profissionais. Como está isso no mercado? Essa pergunta foi muito interessante, Haroldo, porque realmente é o maior problema de quando você tem um projeto na mão hoje, você reunir uma boa equipe para executar, né? Sem dúvida. E no caso lá do Rio de Janeiro, a gente teve que usar parte da mão de obra lá no Rio de Janeiro, a parte civil. E nós tivemos alguns problemas porque o pessoal tem um ritmo diferente aqui, a gente aqui de São Paulo, né? Então,
a obra se estendeu mais do que deveria, né? Eu não vou nem citar nome de empresa também, mas é uma empresa que executou lá no Rio de Janeiro a civil, ela não trabalha mais nem para mim, nem para a própria organização religiosa, porque... Queima, né? O cara não faz um preço de serviço decente. Agora, as outras empresas, volta. o cliente falou para mim assim, Sandro, eu quero que você traga a sua equipe de São Paulo. Então, a empresa de acústica veio de São Paulo, a empresa que fez o projeto de elétrica veio de São Paulo, a iluminação de São Paulo, a Projetrix com áudio, vídeo e automação, as poltronas de São Paulo, tudo aqui de São Paulo, né? Aliás, é muito comum ligarem na Projetrix algumas pessoas e falarem assim, eu quero um projeto padrão São Paulo, né? Porque São Paulo, no Brasil, é um núcleo de áudio e vídeo, acho que da América Latina até, né? Sim. Na América Latina, né? As novidades todas começam aqui, né? Grandes projetos, a maioria começam todos aqui também, as grandes empresas estão aqui. Inclusive, Haroldo, essa sua pergunta tem um complemento que eu tenho que fazer. É o seguinte, não é só reunir as equipes, né? Reunimos umas equipes legal. Quem que vai fazer o gerenciamento dessas equipes todas? E fazer isso tudo conciliar e fazer todas as, como a gente chama na área de projetos, né? Todas as interferências conversarem uma com a outra, né? Sim. Porque a gente chama ar-condicionado é uma interferência, iluminação é outra interferência, então você tem que fazer tudo casar. Então é a conciliação do projeto, tudo amarrar. Né? Então, em harmonia aí, né? Sem discussão, sem briga, isso aqui é da Projetrix, deixa pra lá, né? Um deixando uma armadilhazinha, uma pegadinha pro outro. Montar um cronograma, por exemplo, pra saber quem entra primeiro, pra não atropelar o outro, porque senão, por exemplo, você não pode falar pro cara, vai instalar a iluminação lá e chega lá, o cara tá fazendo o piso. Como que o cara vai instalar a iluminação? Vai pôr esse cara onde? Então isso é conciliação de projetos, isso é gerenciamento de obra. Então hoje a Projetrix ela faz os projetos muito mais completos. Da fundação, quando começa a nascer a obra, é onde começa a entrar a Projetrix, que é a melhor situação, porque vai passar cabo, vai vendo fase por fase, para não ter atropelo e não ter esses desencontros, né? Você falou. De um conduíte, um exemplo, uma caixa de passagem, nada. Você tem que fazer o quebra-quebra para poder, aí você gasta dinheiro. E perde tempo, né? E os nossos projetos, modéstia à parte, o pessoal que contrata a gente fala que os projetos são muito completos e muito detalhados, né? Eu faço um projeto de um jeito que ninguém me liga para perguntar nada. 1 milhão de detalhamentos do meu projeto. Assim, minhas folhas... Mas deu pra gente perceber com 10 avos disso, como uma sala de podcast aqui, né? Com o Telascast, né? Desse tamanho. Às vezes que você veio aqui, o tanto de vezes que você veio, e ainda acompanhou pra gente afinar ainda, que estamos afinando a parte de iluminação, isso, né? O áudio, né? As conexões do áudio, isso. Porque o podcast está sendo feito dentro da fábrica. A fábrica está funcionando. Isso. Aqui embaixo, tem departamento de tornearia, presa, corte a laser trabalhando. No prédio do lado tem as confecções. Então aqui é uma célula viva, né? E a gente conseguiu colocar o estúdio aqui com a ajuda do Sandro e da Projetrix, dos profissionais. Aí chegou o problema que as grandes máquinas, elas geram harmônicos, né, na elétrica, né? Isso causa interferência. Ruídos, né? Então nós estamos colocando aí um transformador isolador aí pra gente poder resolver essas questões aí. Legal. E vai ficar tudo zerado. E a gente pôde viver um pouco disso acompanhando, né? Desde o início, é aquilo que eu estava falando. De todo esse acompanhamento, é o que você falou, desse gerenciamento. Era um negócio pequenininho, mas você estava ali. Sim. Mesmo fora de horário, chegava, vou dar uma olhada lá, fez isso, não fez? Pedi para passar esse cabo aqui, Fábio, vi que você não passou. Sim. Você já puxava a orelha do Fábio para passar o cabo de forma correta. Sim. É isso, é o que você falou, gerenciamento, você otimiza tempo e minimiza custos. Né? Quando tudo fica em harmonia e com gerenciamento flui mais bem fácil. eficaz, flui fácil, porque esse negócio de patinar, de não dar certo, de ir e voltar, no final, você não fecha a conta de gera muito desgaste também do cliente. Isso assim, eu acho que é o pior. O pior. Se atrasou uma entrega, nossa, não. Então, na verdade, hoje, o que eu digo, assim, as empresas que precisam de um auditório, uma sala de reunião, de videoconferência, né, pode procurar a Projetrix, porque nós temos muita experiência e a gente faz a obra do começo até o final. E teve cliente que já falou assim pra mim, eu tenho uma laje aqui, e eu quero um auditório em cima dessa laje. Falei, tá bom. Então a gente, desde o projeto arquitetônico, né, a parte de civil, tudo mais, ver a estrutura, tudo, projeto completo. Analisa tudo e realiza o sonho do cliente de colocar o auditório lá. Inclusive eu estou terminando esse projeto do teatro, vai ficar pronto agora na última semana do mês. E esse projeto, ele reuniu muitos profissionais, né, para você fazer a parte técnica dele. Eu tive que pegar um cara da elétrica,
da acústica e tudo que eu já falei aí, né? Então você reúne todo esse pessoal para você gerar um pacote de projetos. Aí depois gerenciar tudo isso. Então, quando tiver esse projeto pronto, a gente pode até depois conversar, até fazer a apresentação dele aqui, porque seria um case legal até para todo mundo da área aí. Legal. Legal. Se você disponibiliza abrir essas informações do projeto. Não tem mistério nenhum, não. Para nós vai ser um prazer. Não tem esse negócio, não. Até porque a informação hoje, meu amigo, o cara quer esconder informação hoje aonde? Não esconde. Eu tô com você. É melhor compartilhar e falar, tá aqui, essa é a coisa certa. Né? Você quer fazer algo parecido? Se for fazer algo parecido, faça da forma como eu fiz. Assim como a gente fala a nível no mercado possível. Exato. Aí eu vou te perguntar, o que você espera do mercado para até 5 anos? Daqui a 5 anos? A evolução... Tecnologia que não para, né? Todo dia tem uma coisa diferente. Como é artificial agora? IA. O que você espera desse mercado? Não tem como falar nos próximos 5 anos sem falar de IA, né? Porque a coisa é assustadora mesmo e está evoluindo de uma forma que é muito rápida, né? Esse dia eu vi um robô batendo nos caras aí. Vocês viram esse vídeo correndo lá na China, né? Eu falei, caramba, pô. Não pode não, tá cedo ainda. Eu não sei se eu comentei com o Fábio, eu estava vindo outro dia de carro e estava ouvindo a CBN e eles estavam falando assim que o telefone discado, ele levou 30 anos. Eu vi essa reportagem. 30 anos para alcançar 100 milhões de pessoas. Sim. Aí veio o celular e precisou de 10 anos para conquistar 100 milhões de pessoas usuários. Aí veio a internet e precisou de 5 anos para 100 milhões. A IA... 2 meses. Cara, precisa falar mais alguma coisa? Não. Isso daí já retrata. Então essa pergunta... mas tudo uma coisa puxa a outra. A IA hoje, ela é o que é hoje por causa do celular que nasceu. Sim. A evolução puxa a outra. E aonde que eu acho que ela vai entrar de sola, mano? É na programação de software, da programação da automação. Porque hoje você precisa de especialistas em automação e aí você vai falar para IA, você vai conectar um equipamento que tem inteligência e aí você vai conectar e você vai falar para ele o que você quer que ele faça. Eu quero que você... quando eu apertar o botão X, ligue o painel de LED. Quando eu apertar o botão Y, eu quero habilitar o HDMI da caixa de conexões número 1 do palco. E aí você fala tudo que você precisa e ela vai fazer a programação para você. Já tem uma marca de automação que lançou algo parecido, que eu achei interessante. Eu preciso até me aprofundar mais nesse assunto, mas essa inteligência artificial empregada, ela vai reprogramando a automação e as cenas de acordo com o uso dos moradores. Então, o cara está acostumado a ligar o ar-condicionado sempre com 21 graus. Então, aí ele tem que ligar, a programação deixou ele ligando em 19, ele tem que abrir e ir para 21. Vai chegar ali, sei lá, depois de tantas vezes que ele ligou, essa inteligência artificial vai entender que, sempre que ele liga, ele aumenta, então eu vou já deixar em 21 graus para ele. Sim. Então, essa evolução não para. Falar de 5 anos, do jeito que você falou, que a gente imagina, a gente está fazendo um exercício para 5 anos. Eu acho que a gente tem que fazer exercício para 6 meses. 5 meses. Esse tipo de inteligência já tem, por exemplo, no meu carro. Ele tem um modo esporte, modo econômico e modo normal. Mas se ele perceber que eu afundei o pé no meu acelerador, mesmo ele estando no modo eco, ele vai falar, ele é responsivo. Ele é responsível e fala, esse cara tá querendo ultrapassar, tá precisando acelerar. Então ele já se altera automaticamente. Não vai esperar eu lá no botão e mudar. Pronto, acabou já. Não deu. A ultrapassagem já terminou. Inteligência artificial é algo que é assustador, sim. Tem que controlar, tem que monitorar isso. Eu sou favorável a isso. Mas é algo que não tem como frear mais. Não tem. É só crescente. E que venham boas evoluções em todas as áreas, né? Não só na nossa, que venham evoluções aí para a área da saúde também, que é muito importante. Eu vi um cara perguntando também assim, então vai acabar com a maioria dos postos de trabalho, os profissionais, o ser humano vai desaparecer? E o cara falou assim, não, né? O que vai desaparecer é o profissional que não usa IA. Eu achei interessante isso. Sim. O profissional que não usa IA, esse cara a vida dele vai ficar complicada. Tem um estudo que diz sobre algumas funções que vão deixar de existir, né? Alguns cargos, algumas profissões vão deixar de existir. Tem um número que eu não vou citar aqui, que eu posso errar, então não me lembro desse número, mas tem um número maior de novas funções que estão surgindo e sem profissionais gabaritados para aquilo. Sim. Então é assim, o pessoal tem que começar a entender que a IA é essa realidade, que não volta atrás, e que a gente tem que se preparar para ela. Tem que se preparar para o que ela está vindo, né? Essa geração que está vindo aí engole a gente. Lembra da IBM há mais de 20 anos atrás com o Watson, que era o advogado da eletrônico deles lá, com o IA?
Pô, cara, então a IBM foi uma das primeiras. Sim. E aí você fala, você tá louco, vou contratar um advogado que é uma inteligência Se artificial. pensar no começo da IBM, uma sala desse tamanho aqui não era suficiente para colocar um servidor, né? Não, e hoje em dia você Era chega para IA gigante. e você fala, olha, eu quero para IA, eu preciso montar um contrato com essas condições, com esse valor, com a empresa tal, e eu quero me precaver em relação a isso, aquilo. Ela te dá um modelo de contrato e você fala, caramba, meu, o que os advogados vão fazer daqui para frente, né? Então, Isso é uma profissão que corre risco. Sempre. O que não corre risco agora é a Projetelas entrando na era. Dos LEDs. Isso. É uma expansão que a gente está fazendo, que a gente acha que, né, tem bastante para crescer. A gente está aí. O mercado tá meio confuso, né? E o que você fala de LED hoje? Né? Você usa LED, né? Sim. Olha, de cada 10 projetos meu hoje, vai na mesma proporção da O automação. que você está usando no indoor? No Que resolução? corporativo, né? É, cooperativo. Você usa mais indoor, né? É, mais indoor. O que você usa Olha, de resolução? 1.5, 1.8? 2,5 e 3 No indoor? no indoor. As grandes telas, né? Porque no indoor, para pra pensar, o 3 você tem que estar 3 metros de Sim. frente. Pegar um teatro grande Não, e tal. teatro grande não, pô. Qualquer palco de corporativo aí. Vamos falar que o palco tenha 2 metros. Aí você tem mais 1 metro até a primeira Já ficou legal. Aí Verdade. você ainda tem a pessoa. Aí, então, já deu 4 metros. Legal. Então, qualquer espaço, pelo menos você tem 4 metros de Que a gente está trazendo pro indoor, a gente tem 1.8 e a gente está trazendo o 1.5. aqui 1.25. 1.5. Aqui é popularmente conhecido como COB, né? Que é o COB, Tá. que é o Chip on Board. Sim. Que a gente viu funcionando isso, é assim, é fantástico o negócio. É uma TV Lego, praticamente, né? Você vai montando ela em parte. Inclusive, já falaram que as duas gigantonas do mercado aí estão lançando para os próximos anos uma TV, são módulozinhos pequenininhos, e aí você vai comprar por módulo. Eu quero uma de 100 polegadas. Você vai montar os módulos e chegar na polegada que você quer. Que nem um Lego. É isso que não, mais ou menos que nem Você isso. sabe que eu falei pra você que uso 2.5 e 3.0, né? Só uso menos de 2.5 quando o fornecedor não tem o 2.5 e ele fala, olha, eu te faço isso daqui no mesmo valor, ou não sei o quê, alguma coisa assim, ou então leva isso aqui porque vai demorar para chegar. Porque no corporativo tem essa questão do prazo de entrega, né? Que é um pouco diferente do residencial. No residencial, às vezes, você é mais tranquilo um pouco, né? O cara, quando tá reformando uma casa inteira, ele não tá morando ali. Ele tá morando em algum lugar, ele já é de médio e alto padrão, ele tá morando bem já. Na hora que ficar pronto, ele vai para lá. A lógica que ele quer o quanto antes. Sim. Mas no corporativo, meu amigo, quando você pega uma obra, já tem data Na para onde? entrega, a data da inauguração do presidente que vai vir da Espanha. Falta 20 dias para terminar a obra, os caras estão te perguntando, e aí, você vai conseguir cumprir o prazo? Né? Meu amigo, você tem que fazer que nem o Faustão. Se vira nos 30. E se o equipamento... Inclusive, quando você vai botar os equipamentos na sua relação de equipamento, na sua proposta, sabendo que daqui 3 meses a obra tem que estar pronta, você não pode colocar um equipamento que não está nem no estoque do seu importador. Então você tem que fazer essa consulta. É muita alfaiataria. Tem cara que não tem estoque. Ele vai importar, aí demora 3 vezes para chegar. Aí dependendo- tá entregando a obra. Dependendo da sua velocidade, Não. você tem que pagar um frete aéreo e tal. Aí já E o lucro em já cima- foi embora. Em cima desse gancho, você me lembrou de uma coisa agora que é interessante. O corporativo, você falando tal, de cobrança, de cliente. Corporativo tem outro detalhe que a gente não comentou ainda, né? Para o pessoal poder entender um pouquinho. Se a obra é zerada, como o Fábio falou, saiu do terreno, você pegou o projeto, está construindo, cara, você vai lá 8 horas da manhã, você trabalha o dia inteiro e tal. Mas a realidade não é bem essa, né? Muitos não. Corporativo você tem que trabalhar à noite, né? Isso, por exemplo. conta um pouquinho para nós. Não, shopping center, por exemplo. Eu fiz vários shoppings pelo Brasil já, né? Só para entrar a partir das 10. Né? Aí você, 11 horas, trabalhar até 8 horas da manhã, 8 e meia, o pessoal já tá limpando lá para abrir as E tudo portas. isso você tem que prever no seu custo, né? Porque isso envolve Tem adicional adicional noturno, noturno, tem uma sim. série de coisas lá que impacta, né? E Exatamente. geralmente não é obra de uma semana, Não. é obra de ano ali, né? Eu fiz um shopping lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. 3 pavimentos de shopping e 3 pavimentos de estacionamento. E a rede falou assim, a rede BR Malls, que é uma das maiores redes do Brasil, né? São dono de, na época, era 33 shopping centers. Aí eles falaram, pô, o preço do Sandro é o mais alto de todos, né? Por que você está querendo contratar ele? Isso o engenheiro me contando. Ele falou, cara, a diretoria vive reclamando para mim que nenhum shopping o som tem qualidade. Eu vou contratar
a mesma coisa aqui, pô, eu quero mudar isso. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Aí eles contrataram, aí os caras falaram assim, como aquele engenheiro tinha muita moral lá com a BR Malls, eles deixaram a gente fazer o shopping lá. Quando o diretor foi visitar, que ele falou, Sandrão, semana que vem veio o diretor Master Blaster aqui visitar o negócio. O cara que assinou lá pra você era o orçamento mais alto de O cara que acreditou. Meu, ele me ligou depois falando assim, Sandro, Agradecendo. já vai vendo passagem aérea aí, que você vai ter que viajar pro sul, tem 5 shopping centers pra Olha que legal, cara. pra você fazer orçamento. O diretor falou que é o melhor som de todos os shoppings da rede. E aí ele falou que valeu muito o investimento. Gratificante. Mas nessa hora você tem que sentar, pegar a bebida preferida, né? Exatamente. Tomar, relaxar e falar assim, pô, do caramba. Então, Eu ia soltar um palavrão aqui, viu, minha diretora? Já ia soltar um palavrão aqui, tá? você sabe que fazer coisa meia boca, fazer, sabe, projetos que não tem qualidade, isso, cara, eu nunca gostei. Eu sempre fui um cara que eu prezei pela qualidade. Pra você ter uma ideia, eu vou contar só uma rápida. Meus funcionários, quando eu falo assim, o Sandro tá vindo pra obra, os caras já arrumam a roupa, já penteiam o cabelo, e se tiver ferramenta jogada pelo chão, eles pegam, recolhem e colocam. Porque se eu ver e começar a pisar em cima de ferramenta, eu já chamo todo mundo no canto. Sim, tá certo. Então, Organização, né? bom, Isso é a imagem que passa também pro cliente que tá ali, né? a régua do empresário, do CEO, do diretor, tem que estar aqui em cima. Sim. Porque se a sua régua tá aqui, você tem que imaginar que os funcionários vão estar da sua régua para baixo. Entendeu? Na maioria das vezes, né? Então você tem que levar a régua aqui em cima para que você arraste o pessoal para mais próximo possível do patamar. Para atingir a qualidade, a eficiência, a eficácia que você precisa. Você falou de equipamento, da maneira como faz. Quando a gente pensou nos painéis de LED, pensou em lift, o Fábio ficou. A gente está pensando nisso há quase 2 anos já. Aí quando soltou o primeiro lift que eu vi, eu falei, caramba, cara. Então quer dizer, é a mesma pegada. Mesma pegada. Fábio, Bruno, o Andréia vai fazer alguma coisa para esse mercado? Tem que ser bem Vai feito. fazer bem feito. Ah, mas isso vai custar um pouco mais caro. Cara, a questão não é o valor, a questão é qualidade, durabilidade, segurança, confiabilidade. Uma empresa de 39 anos pode Não dá passar. pra você melhorar o preço, só baixa um pouquinho, faz alguma coisa diferente. Cara, vai sair fora todo o nosso Não. esquema. A gente tem Lembra que todo um você projeto comentou ferramental, tem sobre o nível de projeto hoje? Que é mais ou menos a mesma coisa, né? melhor, Não tem é melhor, ter matéria-prima é pegada. melhor não. E aproveitando esse gancho, fazer essa pergunta para ele. Óbvio. Falando de Projetelas, sobre toda a qualidade, sobre a qualidade de Projetrix, o que a Projetelas representa hoje como parceiros da Projetrix, parceiros do Sandro e de toda a sua equipe? Como que você vê a Projetelas? Você já falou um pouquinho lá no começo, eu quero que você repita aí. A Projetela faz parte da história, né? Da DBS, né? Desde 95 e agora da Projetrix nos últimos 15 anos, porque como eu só uso o equipamento da Projetela, né? O suporte de projetor, os lifts, as telas, né? Inclusive o suporte projetor da Pinacoteca, você veio aqui, você trouxe um coxinho, porque vibrava, ali a Tiradentes vibrava, aí a imagem vibrava, pô, lembra? Então, Você que trouxe o desenho e a ideia pro Fábio, pô. Botou os coxins, lembra? Pô, sanduichou as chapas, ficou legal pra Porque caramba. não tinha, aliás, hoje não tem. Não Vai, tem, sai, não tem. vai comprar um suporte de projetor com amortecimento para evitar vibrações, porque as estruturas, eu fiz um prédio lá perto da estação da Rosa, que era o prédio do Corém. E o prédio do Corém, quando passava um caminhão na rua, o prédio inteiro vibrava. Só que as pessoas andando no dia a dia não percebem. Agora, se você fechasse a porta da sala lá do auditório, sentasse, fechasse os olhos e ficasse esperando um caminhão passar, você sentia no pé a vibração. E o projetor, Óbvio que vai Aquela vibrar. balançadinha básica. não, A imagem- um milímetro no projetor vibrando, quanto que representa 1 milímetro lá na tela? É. É um terremoto, né? É um tsunami lá. É 1 centímetro Isso. da tela mexendo. Depende, né? exatamente. Então, e aí eu tive que criar esse suporte, que ele era feito com acho que 2 ou 3 placas, né? Você colocou três placas com 3 coxinha. placas com Isso. coxinho, os coxins, né, de automotivos, né? Isso. E coxins também usado na antivibração de equipamentos. né? Equipamentos. Mas tudo certo. Resolveu. Tanto que hoje, né, faz muito tempo já, uma das cláusulas dos meus contratos é que a Projetrix não pode se responsabilizar caso a estrutura do prédio venha vibrar quando tem uma ventania ou quando passa um caminhão. Por quê? Cara, como é que eu vou me responsabilizar sobre isso? Mas eu deixo claro para o cliente. Eu não vou te jogar nas trevas. Se isso acontecer, nós vamos te ajudar. Existe um suporte que a gente vai colocar e tal. Mas eu coloquei como cláusula, porque já aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais, o cara de vibrar lá, eu avisar, tá na cláusula, e o cara falar para mim assim,
eu não te pago a última parcela, que era uma parcela bem representativa, era 50% do valor, Caramba. enquanto meu projetor não parar de vibrar. Falou, mas cara, mas é o seu prédio que vibra, não é meu projetor, nem meu suporte, nem nada, é o prédio. Você Tira quer que eu tudo. resolva o problema do seu prédio? Não, os caras estão de brincadeira, né? Eu mandei uns funcionários para lá, resolveram, e esse cliente ele entrou numa lista maravilhosa que eu tenho, que é de persona não grata, né? Que eu Sim. não atendo ele de forma nenhuma mais. Ele te jogou uma situação que não é sua e você estava preparado. Então. Mas legal, é bom saber, e você sabe que a Projetelas está aí para isso mesmo, para ajudar. Sempre aí. O Fábio me ajudou com esse suporte aí, você lembrou bem. Eu lembro. Nós só fizemos, acho que uma meia dúzia de suporte desse daí, né, pra resolver na Pinacoteca. Eu lembro você. Na Pinacoteca também. Eu lembro da Pinacoteca. Eu lembro você entrando aqui com os coxinhos e tal, e eu fui te atender, eu e a Rita. É a Rita que atende a Projetrix. A Rita atende a gente. E aí você falando, eu falei, não, Sandro. Aí veio o Fábio. O Fábio falou, não, doutor. Deixa pro pai, que o pai Deixa que nós resolve. E resolve. Depois eu vi ele pronto, eu te liguei e tal. Ficou fantástico o negócio. Sabe que tem uma teoria que eu falo pro... Eu falei isso ontem numa reunião pro Moisés e pro Claudinei lá. Mais pro Moisés. Moisés, se não tiver na sua lista de amigos, não tiver 5 ou 6 amigos, que são aqueles caras que você fala assim, ó, para a fábrica que eu vou atender esse cara aí. Desliga a chave geral da fábrica que eu vou atender. Tem alguma coisa errada na tua vida, cara. Sim. Porque se você não tiver Algo 5 errado não amigos, está certo. 5 caras que você tem que dar esse nível de atendimento, né? Do cara falar assim, ó, eu preciso do seu carro emprestado. Você falar assim, só me dá uma hora que eu vou abastecer e lavar ele. Você nem perguntar pra que ele vai usar. Você tem que ter uns amigos assim na vida, cara. Exato. E não são muitos, normalmente é 4 ou 5. Esses 4. amigos que você às vezes enche uma mão, eu falo que são os irmãos que a vida nos trouxe. Exatamente. Os irmãos que a gente conhece na vida. Né? Então, vocês sempre foram grandes parceiros aqui. Sempre quando eu precisei de fazer algo diferente, o Fábio sempre me ajudou aí. Legal. Sandrão, quero agradecer a participação sua. Nossa abertura do podcast. Primeiro episódio do podcast. Projetelas Cast. Obrigado aí. Pela ajuda. Seja bem-vindo sempre. Final, você sabe quem você é. Por ajudar a idealizar isso, realizar realizar nosso esse sonho desse projeto. projeto, desse diretor. E Inovando, né? Pioneirismo e inovação, como sempre, a marca da Projetelas. A gente sempre busca. A gente começou com os encontros. Né? Fizemos encontros especiais. Participei de vários já. Estamos na 10ª. Fica mais um pouquinho perto do microfone. Nós ficamos na encontro especialista. Quantas edições já? Já vai para a 14ª. 14ª. Fizemos então, 2 em BH, hein? Isso. E a gente faz dentro da fábrica. Você já teve a oportunidade de participar. Muito legal, muito legal. Então agora lançamos a Projetelas Cast. Né? Então, aí. Os encontros vão continuar sendo realizados. Bom. Eu tenho algumas sugestões, depois a gente conversa em off, aí eu tenho algumas sugestões de empresas que poderiam participar. Com certeza, sempre me Eu sei que vocês têm alguns parceiros, né, que é mais assim, mas eu acho legal diversificar também, trazer coisas diferentes. Sim, sempre. Né? Quanto mais novidade pro mercado, é mais interessante para todos. Eu tenho umas 2 ou 3 ideias para passar para vocês aí. Compartilhar. Coisas para trazer para cá que pode ser interessante pro mercado. Vamos bater papo. Legal. Agora, é importante, eu vou te pedir que você deixe uma mensagem final. Então, olha, eu, como mensagem final, queria dizer que eu estou muito contente de estar aqui, né? De participar do primeiro. E eu vou continuar aí na minha batalha com a Projetrix, tentando fazer projetos com qualidade, né? Entregar o meu melhor sempre. A gente, hoje, como eu falei, a gente entrega projetos completos que envolvem acústica, elétrica, iluminação, piso, poltrona, alvenaria, a parte de arquitetura, né? Eu entrego hoje para os meus clientes um projeto 3D. Esse do teatro que eu falei que seria legal a gente apresentar aqui, ele tem até um vídeo 3D, né? Então o vídeo percorre o teatro inteiro, tal. É um vídeo de alta resolução, né? Então isso é um gancho de venda muito bacana, né? Legal. Então eu pretendo me aprimorar cada vez mais e seguir no mercado aí. Mas hoje, além da parte técnica, você tem que estar muito atento a essa questão comercial, a questão das mídias sociais e a questão da IA, que não tem como você fechar os olhos para ela. Né? Não adianta achar que você, eu só vou começar com IA, daqui 5 anos, por enquanto não. Já ontem. Você, meu amigo, se você não começou, você já está atrasado. Né? Tá atrasado. Então, vamos em frente. E sempre que precisar da Projetelas, você sabe que a legal. Nossa parte, agradecer mais uma vez. Especial, tela especial, painel de LED,
mecanismo, tudo Ele isso. começou customizando caixa acústica. É, Então, tá- para customizar qualquer coisa, tá customiza com a gente. A gente né? até vamos olhar esses dias esse suporte novo seu aí, né? Pra gente fazer usar a câmera lá, né? Nós estamos Isso. querendo automatizar uma câmera. Legal. VTZ. A câmera vai descer do teto pra A gente filmar tá aí com o um quarto de torre telescópio. agora, bem pra- bacana, bem silencioso. Já tem um cliente lá de BH que me pediu, me mandou um videozinho que ele que precisa de alguma coisa assim. Legal. Legal. Então, é isso, pessoal. Valeu. Mais uma vez, Obrigado. obrigado. Sucesso sempre para a Sucesso sempre Projetrix. pra Pra vocês. nós todos. Mande um abraço lá para todo mundo na Projetrix, Toda a para equipe. todos que a gente conhece, para todo mundo. Continue sempre assim, conte com a gente sempre. Mais Legal. uma vez, obrigado Eu que mesmo. agradeço. E pessoal, obrigado por Aguardem acompanhar. novos podcasts aí com novos convidados. Em breve, episódio Pessoal do 2. Instagram aí, obrigado aí por acompanhar a gente até agora, né? É isso aí. Obrigado. Beijo no coração de todos. Valeu, 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 valeu. Obrigado.